Nenhum gênero narrativo está tão conectado com efeitos visuais quanto a ficção científica. Esse é um gênero que costuma explorar muito um mundo ou realidade alternativa que algumas vezes pede pelo uso do CGI para poder representar visualmente o conceito. Sem contar que a ficção científica está tão ligada aos conceitos de efeitos visuais que as premiações, principalmente os Oscars, costumam automaticamente dar o prêmio na mão dos filmes sci-fi quase todo ano. E se você não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, tá aí, eu vou colocar em algum lugar, seja lá onde o YouTube decidiu agora onde tem que ficar isso, falando sobre a história da ficção científica nos Oscars. Mas o que aconteceu é que na última semana tivemos o lançamento do segundo trailer de Mad Max Furiosa e muitas pessoas não gostaram do uso dos efeitos visuais no trailer, dizendo que ele estava estranho ou não estava realista o suficiente, que não combina ou que só tá mal feito. Isso trouxe de volta um dos debates que mais me cansam e me incomodam, porém ele parece infinito, então eu decidi deixar logo um vídeo pronto para falar minha opinião sobre o assunto. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre o que é um CGI bom ou ruim e qual que é o propósito dele num filme. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o CGI não é apenas técnica, mas ele é uma ferramenta. Você pode criticar a técnica e o uso dela em certos casos, mas você tem que sempre levar em consideração a proposta do filme. A gente pode dar uma olhada para alguma coisa mais recente, como o Duna do Denis Villeneuve, que ele tem uma fotografia que tenta emular um realismo, então chega ao ponto de deixar algumas sequências mais rígidas e atrapalha o movimento da câmera, então fica aquela coisa meio na cara dos atores, muito grudada neles, e isso pode ser o que você não gosta, mas funciona dentro do universo estabelecido de Duna. Ele tem essa proposta de uma narrativa que pode se passar em outro mundo, mas ele quer criar uma sensação de que estamos obedecendo regras similares à nossa realidade. Mas quando a gente fala de Mad Max, não adianta muito você ficar cobrando o realismo de um filme que tem um cara de guitarra em cima de um carro perseguindo um caminhão cheio de mulheres num futuro pós-apocalíptico e é dirigido pelo George Miller. E o George Miller é um diretor de exagero, o que ele quer mesmo é passar essa sensação de algo que seja mais plástico, mais artificial, porque ao contrário do Duna, o mundo do Mad Max, ele parece ser o nosso em essência, mas é apresentado visualmente como se fosse um lugar completamente diferente. Então é só você notar que esses dois filmes possuem abordagens completamente diferentes, mas cada uma delas funciona dentro do seu próprio universo. O que eu tô querendo dizer é que existe espaço tanto pro realista quanto pro artificial. Ter apenas um é que é limitador demais. Talvez o que te ajude melhor a interagir com um certo tipo de filme seja tratar os efeitos visuais como uma ferramenta que tem que trabalhar para o filme, e não o contrário. Sem contar que não deveríamos estar cobrando realismo de uma forma que seja tão rígida assim. Talvez o que a gente deveria estar procurando é um tipo de verossimilhança. O CGI ele precisa funcionar para as regras do mundo daquele filme, não necessariamente o nosso mundo, ou o mundo que a gente construiu na nossa cabeça. Se a gente pegar o filme Avatar, por exemplo, Pandora é vibrante, tem uma natureza diferente, até as leis da física funcionam do seu próprio jeito. Então, por mais que existam humanos naquele mundo, eles geralmente vão interagir ali com elementos alienígenas, artificiais, máquinas, sempre interligados e conectados com alguma coisa. A intenção do James Cameron é ter essa abordagem que seja mais realista no CGI. E funciona muito bem porque é a intenção dele. Ele quer que os elementos se integrem dessa forma. Isso não faz com que ele seja automaticamente melhor. É apenas uma decisão criativa. Funcionaria se fosse mais abstrato? Talvez. Mas do jeito que ele tá agora, funciona e conta bem a história que o diretor quer. Mas essa integração mais realista não é a intenção de todo mundo. É só você ver a forma que as Wachowski usam o CGI nos filmes delas. Não dá pra negar que elas entendem do assunto, é só ver o que elas fizeram em Matrix, mas com o passar dos anos elas começaram a experimentar muito mais com uma certa artificialidade no visual. Elas querem passar a sensação de alguma coisa que seja mais onírico e surreal, como elas fizeram em Speed Racer. Se você vai realizar uma obra que é adaptada de um desenho animado, é mais do que compreensível se você quiser representar tudo visualmente através de uma abordagem mais formalista e estilizada. E eu sei que muita gente odeia isso, mas para quem tem interesse no potencial da imagem em movimento, isso é maravilhoso. Olha só para esse tipo de transição e como os diversos planos interagem e intercalam. Quando a gente compara uma obra como Speed Racer com certos filmes mais populares atualmente e o jeito que as pessoas andam reclamando de CGI, dá pra entender por que tantas pessoas estão revendo o filme e chamando de obra-prima. Tudo isso que eu falei de Speed Racer não poderia ter sido alcançado se as Wachowski tivessem escolhido uma abordagem como a do James Cameron e Avatar. Com isso eu quero dizer que um fez melhor que o outro, alguma coisa do tipo?
Com certeza não. Eu amo tanto Speed Racer quanto Avatar, e eu sou uma daquelas pessoas que defende muito Avatar. Por que não podemos ter os dois tipos convivendo em harmonia? Por que será que uma dessas abordagens recebe tanta atenção e elogio, enquanto o outro formato é mais criticado? O trailer de Furiosa tem elementos que podemos considerar decisões criativas e podem funcionar dentro do filme, mas ainda assim também podemos fazer críticas que fazem sentido com o que o filme propõe. Por enquanto a gente está falando apenas de um trailer. Talvez no filme isso fique diferente. Talvez no filme você nem note essa diferença. Talvez durante a emoção da cena ninguém se importe com isso. Mas tem alguns outros casos de reclamações que fizeram do trailer que são coisas que ninguém tinha notado, a não ser que você assistiu o trailer apenas para ficar caçando detalhe e erro de continuidade ou de efeitos visuais. O que é uma pena, mas infelizmente muita gente faz, até mesmo quando está assistindo o filme em si, e ao invés de ter uma experiência, passa a obra inteira procurando inconsistência no enredo e no visual. Esse debate todo me lembra também da época que o canal Corridor Crew fez um vídeo falando da batalha de Star Wars, O Último Jedi, em que ninguém se incomodava com ela, mas só porque eles chamaram um dublê que foi lá dizer que a coreografia estava mal feita, algumas pessoas desmereceram todos os outros elementos da imagem, como a ótima fotografia, a música e a direção do Rian Johnson, que foi um dos diretores que melhor explorou a imagética do universo de Star Wars. É só você ver aqui nessa sequência que usa umas transições e cortes secos bem inteligentes, igual esse aí que o sabre de luz da Rey e do Kylo cria um paralelo visual que fortalece a forma como eles lutam e se comunicam. Esse é o tipo de filme que sabe o que tá fazendo. Então resumir a cena inteira apenas numa coreografia ruim, só porque um profissional da área não gostou desse específico elemento, é uma falta de respeito com todos os outros profissionais da cena e um jeito bem limitado de ver o cinema. Do mesmo jeito que dizer que os efeitos especiais de um filme inteiro são ruins, porque um elemento que a gente não gosta tá distinto do resto do filme. It was just like an average fight scene, like nothing special. But what makes it bad? Like, what's so bad about it? Well, go to the beginning. É claro que um CGI tecnicamente bem feito é sempre interessante de ver, mas ele não necessariamente tem que ser belo ou bem trabalhadinho para que o resto da cena inteira seja boa. O importante é ele colaborar para cumprir a promessa da cena. Em Duna, por exemplo, a promessa é um CGI mais sutil, que estende alguns cenários e cria uma interação melhor entre os elementos. A promessa em um filme como Mad Max, principalmente como aconteceu no Estrada da Fúria, é um CGI muito mais exagerado. Ele tem mesmo essa intenção de chamar a atenção do espectador em alguns momentos, onde George Miller não só brincou com a saturação de cores, como você também pode ver que ele propositalmente dá saltos no fotograma para fazer com que a taxa de quadros crie uma certa adrenalina na cena. Isso não só confunde o espectador por alguns segundos, mas faz com que você entenda melhor o estado mental dos personagens, o que é basicamente um bando de gente doida no deserto, então faz sentido. É só prestar bem atenção na forma como ele mexe nos fotogramas em várias cenas, como na cena de abertura, ou quando o Max está encontrando a Furiosa pela primeira vez, ou numa rápida sequência em que ele está carregando a arma e passando para a Furiosa. Com isso tudo eu quero dizer que não existe efeito visual ruim. É claro que existe um uso de ferramenta que não combina com a proposta do filme. O caso mais comum tem sido nos filmes da Marvel, com várias cenas em que o CGI parece estar completamente em desacordo com o resto do filme. E eles nem têm a mesma desculpa que outros filmes do passado teriam sobre a tecnologia ainda não estar avançada o suficiente para o nível de hoje, porque a gente tem que levar em consideração também o orçamento da obra. Os filmes da Marvel têm um orçamento gigantesco e a qualidade visual nem sempre é das melhores. Se bem que, se a gente parar para pensar, nem do enredo, nem das atuações, mas esse é outro assunto. Não importa você ter apenas a tecnologia e o orçamento, se o importante sempre vai ser o uso dela dentro da narrativa. O David Jones, por exemplo, é um personagem que é considerado bem feito até hoje, porque ele é bem construído, e além disso, os efeitos dele estão de acordo com os outros elementos do filme, como a iluminação e o contraste de todos os outros aspectos visuais do filme. Existe também um debate que envolve o uso de efeitos práticos no lugar do digital. E mais uma vez vale lembrar que, em essência, não existe um argumento de que o prático é melhor que o digital. Ele pode ter um certo charme próprio, quando ele envolve animatrônicos e outras tecnologias em combinação, mas não quer dizer que o prático seja melhor. Em Duna, por exemplo, a gente teve os vermes representados de forma prática e de forma digital. Independente do que você acha de qualquer uma das versões de Duna, existem aqueles que preferem o verme que foi criado de forma mais prática, representado no filme do David Lynch, enquanto outros preferem a versão digital do Villeneuve. Para mim, as duas funcionam porque cada uma delas está combinando com as regras do seu próprio universo. O mundo mais extravagante do Lynch e o brutalista do Villeneuve. Esse contraste entre os dois mostra que existe espaço para cada técnica, principalmente se a gente tratar ela como uma ferramenta narrativa, não algo objetivo que precisa ser analisado em demasia, ao ponto da pessoa nem entender mais o contexto do que ela está assistindo. Isso é uma coisa que acontece muito naquele argumento sobre CGI invisível, que eu também acho um argumento meio falho, porque o CGI não está invisível de verdade, ele está apenas bem integrado com o resto da cena.
O que não quer dizer necessariamente que é algo bom, apenas que funciona dentro daquele formato, daquele contexto. É só você ver o Thanos, por exemplo, que todo mundo acha muito bem trabalhado, mas é impossível negar que ele seja CGI. A diferença é que ele interage tão bem com o ambiente que a gente consegue chegar naquela coisa mais natural que muita gente procura. Porém, isso não quer dizer que todo diretor quer que o CGI seja imperceptível. Uma das coisas que mais me incomoda em todo esse debate é a forma como tratam o CGI como algo que precisa estar sempre invisível e como alguns diretores aclamados, como o próprio Nolan, decidem esconder que utilizam efeitos visuais como se isso fizesse deles um diretor muito maior do que os outros. Só que sim, ele usa CGI o tempo todo e muitas vezes é bem perceptível, como em A Origem, só que ninguém parou de achar essa uma das melhores cenas do filme por conta disso. É uma pena ver como muitas pessoas acham que apenas por estar utilizando efeitos práticos, isso faz do filme automaticamente melhor, como se o diretor fosse algum tipo de virtuoso, o que pra mim fica parecendo muito mais um fetiche pela técnica do que uma verdadeira paixão pelo trabalho do artista. Você sabia que nessa cena Nolan plantou 1 bilhão de hectares de milho de pipoca? Que gênio! I find CGI, however versatile it is, but it always tends to feel a little safe to me. I feel a little guilty receiving it from you guys as somebody who often appears in the press talking about my use of CG, like an actress talking about her use of Botox. I'm as dependent on visual effects, probably more so than any other filmmaker out there. Acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu? Filmes como Alita ou o próprio Avatar têm efeitos visuais que exigiram meses, às vezes anos, para serem alcançados, com pessoas trabalhando o dia inteiro para conseguir isso. Mas por que o prático acaba ganhando essa atenção toda? Sendo que se a gente for mesmo ir por esse caminho, eu posso até forçar um argumento que, com dinheiro, qualquer efeito prático é moleza de realizar. O Nolan quer explodir um avião em Tenet? Moleza. Isso é fácil, é só botar um avião e explodir. Mas será que não foi muito mais cansativo ter que representar com efeitos visuais a singularidade de um buraco negro interestelar? Ele teve que pesquisar, falar com o astrofísico, depois ele teve que encontrar uma maneira inteligente de representar visualmente uma anomalia espacial para só depois a sua equipe, que raramente é valorizada, ter que criar isso de forma convincente dentro daquele universo. Viu como não faz sentido essa comparação? E aí, meu amigo, começa a se desenhar um problema, que estão criando essa mítica do Nolan não usar VFX quando ele usa. E isso tá indo ao extremo dele suprimir nomes no crédito da porra do filme. A explosão de avião em Tenet, tanto quanto o buraco negro interestelar, tem seus próprios níveis de dificuldade técnica, mas no fim eles têm que cumprir apenas um propósito no resultado final do filme, que é obedecer à narrativa no qual ele está presente. Esse é um longo debate, com certeza a maioria vai resumir tudo o que eu disse em sommelier de efeitos visuais, sendo que eu estou dizendo exatamente o oposto. Se algumas pessoas pararem de ver o CGI puramente como técnica, talvez o espectador consiga encontrar novos filmes e parar de reclamar tanto que está assistindo sempre as mesmas coisas no cinema. Às vezes vale a pena você dar uma chance para aquele filme que tem efeito bizarro e atuação caricata, talvez ele seja exatamente aquele que vai mais te surpreender positivamente. Não por serem melhores, mas por serem diferentes. Eu não acredito que eu terminei o vídeo com frase de efeito estilo Steve Jobs, mas combina com o que eu quero dizer, então tá tudo bem. Espero que tenham gostado desse vídeo. Isso aqui é um debate que eu tava querendo fazer há muito tempo. E diz aí nos comentários o que você achou, qual é a sua opinião sobre efeitos visuais, quando ele te distrai, quando você acha que ele é bem implementado, quando você acha que ele é mal implementado. E se você gostou também do vídeo, considere apoiar o canal, o link está aí embaixo. É fácil, é barato, é rápido e você ajuda a manter o conteúdo do canal por muito mais tempo. Até a próxima, tchau!